Ficou claro para você? Então, de fato, eu tenho textos da Bíblia que falam que Deus escolheu. Mas há textos que falam que nós é que escolhemos. Mas se Deus escolhe, o homem escolhe, que não tem esse sinergismo entre Deus e o homem, essa cooperação. Deus não necessita dessa cooperação do homem. Não necessita das duas escolhas entrarem nesse sinergismo para a salvação do homem. Não faz sentido essa frase que ele acabou de falar. A escolha do homem, mas a escolha de Deus. Deus deixou a escolha do homem as coisas deste mundo. Quando ele deu a Adão o mundo e disse: Adão, tudo é seu. Você é o mordomo de tudo. Tudo está entregue nas suas mãos. Você pode fazer o que você quiser aqui. É tudo seu. Isso dentro como citando novamente lá o que Salomão escreveu, debaixo do céu, né? Nós temos autoridade sobre essa terra, que Deus nos deu autoridade sobre essa terra, sobre os animais, sobre tudo mais, né? De poder de escolha das coisas deste mundo, não da salvação. Então tem que colocar esses textos justapostos e tirar uma conclusão deles, não ficar gravitando apenas em cima dos textos que me interessam. Você está vendo as várias passagens que eu estou lendo para você aqui? A primeira coisa que nós vemos... Eu estou vendo várias passagens que são diferentes, quando fala de todos, quando fala de escolhidos, quando fala de eleitos. Contextos diferentes. A justiça de Deus está ligada à sua misericórdia. Isaías capítulo 1, verso 27. Isaías, capítulo 1, versículo 27. Vou ler para você aqui, olha. Isaías, capítulo 1, versículo 27. Na minha Bíblia diz assim, ó. Vamos ver? Sião será redimida pelo direito, e os que arrependerem pela justiça. Então, ou seja, misericórdia e justiça não são atributos divinos que você pode separar um do outro. Tá certo? Outra passagem que eu quero ler com vocês aqui. Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos capítulo 3, versículo 25. Vamos ler lá? Na minha tradução diz assim, olha. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isto para manifestar a sua justiça. Tá certo? Manifestar a sua justiça. Agora alguém pode falar assim, Rodrigo, mas e os textos de Paulo que parecem dizer que Deus escolheu? Bom, já expliquei aquele texto de Efésios. Nós vamos ver também Romanos capítulo 9, versículo 18. Romanos 9, verso 18 é um tema que o pessoal pega muito e diz assim: logo, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e também endurece a quem Ele quer. Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Então é Deus que endurece o coração das pessoas. Bom, vamos com calma entender isso aqui, pessoal. Em primeiro lugar, nós devemos ler isso aqui. Ele vai usar aí agora o texto vai usar aí a passagem de Faraó, né? Vamos luz justamente de Êxodo, quando fala do coração de Faraó. Se você ler Êxodo capítulo 4, 5, 6 e 7, você vai ver que tem 3 descrições ali do endurecimento do coração de Faraó. Em alguns textos é dito claramente que Deus endureceu o coração de Faraó. Outros textos trazem o termo hebraico ali ambíguo, o coração de Faraó duro. Não se endureceu, como algumas Bíblias traduzem em português. O coração de Faraó duro. E um terceiro deixa claro que foi Faraó que endureceu o seu próprio coração. Então vamos entender a dinâmica da Bíblia hebraica. Em primeiro lugar, no hebraico existem muitos textos, e Paulo mesmo escrevendo em grego estava com um pensamento hebraico por detrás. Paulo era um judeu, escrevendo em grego, mas com pensamento judeu. Tanto é que Paulo ressignifica algumas palavras gregas, dando um novo formato hebraico. Então, na mentalidade hebraica, uma das formas mais correntes de você mostrar a não interferência no ato é colocando o sujeito como responsável por aquilo. Por exemplo, se você olhar no original hebraico, quando fala que aquelas babás, aquelas parteiras, melhor dizendo,
impediram que os garotos hebreus fossem mortos, no hebraico está assim, que elas fizeram viver os meninos. Fizeram viver. O sentido hebraico dessa expressão idiomática, fizeram viver, significa permitiram que eles vivessem. Mas a forma hebraica de colocar a permissão é de uma forma ativa. Elas fizeram viver os meninos. Perceberam? Às vezes o profeta fala assim, fez-me o Senhor ver. O sentido etimológico é, o Senhor me permitiu ver. Quando Deus fala lá assim, de toda árvore que há no meio do jardim comerás, não é? Só que no hebraico está assim, de toda árvore do meio do jardim, comendo comerás. Não é que Deus agora obrigou-os a comerem das árvores. Ninguém entende assim. Deus permitiu que Adão e Eva comessem das árvores, exceto da árvore proibida. Só que a forma hebraica no Gênesis de explicar que Deus permitiu que eles comessem das árvores foi comendo comereis. Então veja bem, comendo comereis, fizeram viver, fez-me o Senhor ver. Então muita coisa que Deus apenas permite é colocada de uma forma ativa. Por isso que a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, quer dizer, Deus permitiu que o coração de Faraó ficasse duro. Tanto é que quando você vai para... Mas está bem claro em dizer aqui, Paulo diz aqui que ele tem misericórdia que ele quer e endurece o coração de que ele quer. Mesmo que o coração de Faraó fosse endurecido e que Faraó mesmo endurecesse o seu coração em algumas ocasiões, são situações diferentes. O Faraó, digamos que o Faraó tinha o seu coração endurecido e algumas vezes ele mesmo endureceu o seu coração, mas não tira o mérito de que Deus, em algumas situações, endureceu o seu coração. Porque Deus pode fazer isso, por que não pode? Se ele endureceu o coração de Israel para poder a graça alcançar os gentios, né? Então ele pode sim interferir na história. Por que não pode? A história que ele mesmo escreveu. Talvez ele nem fez essa intervenção, vamos dizer assim, naquele momento, mas isso já estava predeterminado a acontecer. Uma passagem que Salmo 18, 26, por exemplo, Salmo 18, 26, você tem aqui uma... A gente tem que entender que Deus não é presciente, ele é onisciente. Se você escutar uma pessoa dizer presciência, é heresia. Presciência quer dizer que previu. Deus não precisa prever nada, porque ele escreve a história. Um termo que vai me ajudar a esclarecer isso, quer ver? Deixa eu pegar aqui, Salmo 18, versículo 25 e 26. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha. Para quem é fiel, fiel tu te mostras. Com o íntegro, também és íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Então aqui esse texto de Deus endurece quem ele quer, eu não posso ler desassociado de Salmo 18, 25 e 26. Uma coisa tem nada a ver com a outra. E sem contar que aqui colabora com aquilo que Paulo escreveu, de que aquilo que o homem plantar certamente colherá. Quando está dizendo aqui que com o fiel revelas bondoso, né, para o irrepreensível se revela irrepreensível, para com o puro se torna puro, se revelas puro, mas para o perverso reage à altura, está falando de que o que o homem semear, ele vai colher. Se ele semeia coisas boas, ele vai colher coisas boas. Se ele é bondoso, ele vai colher bondade da parte de Deus. Perceba aqui que não está falando da reciprocidade do homem para com o homem. Se ele for bondoso com o homem, o outro homem será bondoso com ele. Não, está dizendo que se ele usar de bondade, Deus será bondoso com ele. A reciprocidade da colheita daquilo que você planta vem de Deus e não do próprio homem. É por isso que as pessoas se frustram achando que se você fazer o bem para uma pessoa, essa pessoa vai retribuir o bem para você. Muitas vezes a pessoa retribui com o mal. Mas a sua recompensa ela vem da mão de Deus. O galardão está nas mãos de Jesus, Apocalipse 22, 11. E retribuirá a cada um segundo as suas obras. Aqui está falando de obras. Não tem nada a ver com salvação.
consigo entender por que usa um texto desse.